Oi, seja bem-vindo ao meu canal Esperança e Mistério. Vinheta. Meu nome é João, eu sou mestre em Ciências da Religião e no vídeo de hoje a gente vai falar de um tópico que eu acho muito interessante, que é o Milagre de Fátima. Como sempre, esses vídeos não têm nada a ver com psicologia, é apenas eu falando o que eu penso a respeito da vida e da espiritualidade. E se quiser saber mais sobre mim, pode entrar no meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem link para baixar os meus livros, para os meus artigos, para o meu mestrado. Bom, vamos para os slides. Slide 01. Descrição geral do milagre. 1.1. No dia 13 de maio de 1917, Lúcia, com 10 anos, vê Nossa Senhora pela primeira vez. Depois de um tempo, ela afirma que em 13 de outubro ela faria um grande milagre. Nesse dia, se reuniram mais de 30 mil pessoas. As pessoas referem ter visto o sol dançar, subir e descer no céu e ficar mudando de cor por cerca de 10 minutos. Slide 02. Aspectos controversos do milagre. 2.1. A teologia de Fátima. É preciso fazer sacrifícios para salvar pessoas do inferno. Inclusive, no dia 13 de setembro, Fátima fala que Deus está feliz com os sacrifícios dela, mas que a corda que ela amarra em si como sacrifício deveria ser usada apenas durante o dia, e não durante a noite. 2.2. Lúcia refere que se confundiu ao afirmar que a guerra acabaria em 13 de outubro. 2.3. As mensagens de Lúcia tiveram modificações ao longo do tempo. 2.4. Só em 1952, o Papa Pio XII fez uma consagração genérica do mundo ao coração imaculado de Maria. 2.5. No relato de Lúcia, a luz de Nossa Senhora que se projetou no sol. Slide 03. Conclusões. 3.1. O milagre de Fátima vem reforçar os pontos principais da minha maneira de entender a espiritualidade. Existem seres espirituais, nosso contato com eles é difuso e fortemente condicionado pela nossa cultura. Bom, conforme eu acabei de ler no slide, a Lúcia era uma menina de 10 anos que falava que via Nossa Senhora. Uma vez Nossa Senhora falou que ia fazer um grande milagre para que todos aqueles que não acreditassem passassem a acreditar. No dia marcado, juntou mais de 30 mil pessoas e as pessoas falaram que viram o sol dançando, que o sol ele chegava perto da terra, se afastava, ele mudava de cor. A primeira coisa que me chama a atenção nesse milagre é que ele foi testemunhado por muitas pessoas. Eu considero que, assim, a gente precisa ter alguns critérios para o que a gente considera como verdadeiro e o que a gente considera como mais duvidoso. Porque senão vira uma coisa que para mim parece fanatismo. Da mesma maneira como pode ter um fanatismo religioso, talvez seja possível que exista um fanatismo ateísta, um fanatismo materialista. Do meu ponto de vista, um critério bastante razoável para a gente considerar alguma coisa um milagre seria algo que fosse testemunhado por mais de 10 mil pessoas e que fosse alguma coisa que claramente vai contra as leis da física. E naquele evento satisfez esses dois critérios. Foi mais de 10 mil pessoas que viram o sol dançando. É lógico que não é do sol que estava dançando, senão o mundo inteiro ia ver e o mundo ia acabar, o sol chega perto da Terra. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa aconteceu naquele dia, alguma coisa que é diferente do que todo mundo esperava. Então, essa é a minha primeira reflexão a respeito do milagre. Será que é possível uma pessoa ser ateísta fanática
que não tem nada que pode acontecer no mundo que vai fazer com que ela mude de ideia a respeito de como ela enxerga a realidade. E mais uma vez a importância de a gente estabelecer critérios para a gente considerar uma coisa verdadeira ou alguma coisa duvidosa. Agora, vamos entrar nos aspectos mais controversos do milagre de Fátima. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que, lendo o livro de memórias da irmã Lúcia, a gente vê que tem uma ênfase muito grande na questão do sacrifício, do sofrimento, e ela é orientada que ela precisa fazer sacrifício para salvar almas do inferno e mais um monte de coisa. Aí mostra as crianças se machucando, passando fome, um monte de coisa, e não faz o menor sentido. Criança sofrer para tirar a alma do inferno é uma mensagem teológica que não dá para pegar muita coerência. O que dá para a gente refletir é que talvez o que a Lúcia entendesse de espiritualidade era talvez um catolicismo mais popular. A própria Lúcia, uma criança de 10 anos, talvez o que ela entendesse de cristianismo é que Jesus sofreu para salvar as pessoas. Então, de alguma maneira, é mais ou menos isso que Deus espera, que as pessoas sofram para salvar outras pessoas. Se a gente pensar que a mensagem que ela está canalizando é, na verdade, o que ela mesma acredita, aí faz mais sentido. Agora, a gente pensar que realmente a inteligência e o poder que criou o universo de alguma maneira aprova o sofrimento de criança, isso daí é totalmente absurdo do meu ponto de vista. O próximo ponto que eu acho bem interessante, que também está no livro de Memórias da irmã Lúcia, é que ela fala que ela se confundiu quando teve a aparição do milagre, que ela tinha entendido que a guerra ia terminar naquele momento. E efetivamente a guerra não terminou no momento que Lúcia conversou com Nossa Senhora e teve o milagre do sol. E a Lúcia falou que ela se enganou. Eu acho bastante significativo que a irmã Lúcia claramente tinha um contato muito forte com um ser espiritual. E ainda assim, ela se confundiu na mensagem que ela canalizou. Ela errou uma data, vamos dizer assim. Se a irmã Lúcia, que é a irmã Lúcia, que tinha um contato a ponto de conseguir falar de um milagre testemunhado por mais de 30 mil pessoas, errou, o que dirá nós, meros seres humanos, que tentamos de alguma maneira ter um contato com seres espirituais. Tudo isso então reforça a minha visão. O nosso contato é sempre indireto. Outro ponto que eu acho que vale a pena a gente refletir é que, ao longo do tempo, a irmã Lúcia deu algumas versões um pouco diferentes das mensagens, dos mistérios de Fátima e tudo mais. Bom, mais uma vez, se uma pessoa que tem um contato tão intenso como a irmã Lúcia deu essas modificações, o que dirá nós? Um outro tema que eu acho extremamente interessante é que uma das coisas que a irmã Lúcia disse é que Nossa Senhora tinha orientado que o Papa e todos os bispos deveriam consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. E só foram fazer alguma coisa mais ou menos nessa linha mais de 30 anos depois das mensagens e do milagre do sol. É o tipo de coisa que me faz pensar. A própria Igreja Católica
é uma das maiores interessadas na questão do milagre de Fátima. E por que será que eles só foram fazer alguma coisa mais de 30 anos depois de ter sido passada a mensagem? E é importante ressaltar que, mesmo depois desses 30 anos, não fizeram muito o que a irmã Lúcia falou que Nossa Senhora tinha orientado. A orientação era que o Papa e todos os bispos consagrassem a Rússia para o Imaculado Coração. E o que o Papa fez foi ele consagrar o mundo inteiro para o Imaculado Coração. Por que não chamou também todos os bispos? E por que não fez da maneira como a Lúcia tinha transmitido a mensagem? Porque assim, se realmente acreditassem que a mensagem foi dada por Nossa Senhora, acho que o mínimo que era esperado que fizessem era seguir extremamente à risca tudo que foi orientado por Nossa Senhora. Mas não foi assim que a Igreja Católica lidou com a situação. Um outro aspecto que eu acho bem interessante no Milagre do Sol é que no relato da própria irmã Lúcia, o que aconteceu não foi que o Sol dançou. O que aconteceu foi que, de alguma maneira, a luz de Nossa Senhora foi refletida, alguma coisa assim, conforme ela conta nas memórias dela. Eu acho isso bem interessante porque, do ponto de vista material, é totalmente impossível que o Sol tenha dançado. Se o Sol tivesse chegado perto da Terra, como as pessoas que presenciaram o milagre falam que ele chegou, a Terra teria acabado. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar naquilo que a irmã Lúcia falou, da luz de Nossa Senhora de alguma maneira ter sido refletida, do que pensar que realmente o Sol estava dançando. Então, concluindo, do meu ponto de vista, o milagre de Fátima reforça todos os aspectos que eu já coloquei em outros momentos, em outros vídeos, a respeito de como se dá a nossa comunicação com os seres do mundo espiritual. Ou seja, eles se manifestam da maneira como a gente culturalmente está mais acostumado. Então, a irmã Lúcia, de alguma maneira, conversou com algum ser espiritual que se apresentou como Nossa Senhora e passou uma mensagem que era bem parecida com o catolicismo que a Lúcia acreditava. Esse catolicismo de sacrifício para salvar inocentes e coisas do tipo. Um outro ponto é que o nosso contato com esses seres é sempre bastante indireto, como a gente vê a própria irmã Lúcia se confundindo a respeito da data do término da guerra e modificando algumas coisas da mensagem e os mistérios de Fátima com o passar do tempo. E eu acho bem interessante o que a Lúcia fala, que o que aconteceu foi que, de alguma maneira, a luz de Nossa Senhora foi refletida. Isso daí me lembra a minha própria experiência em ver auras. Então, isso daí também para mim aponta que existe um mundo material sutil e que, de alguma maneira, eventualmente, elementos desse mundo material sutil podem se fazer presentes na nossa consciência, como se fosse uma alteração no mundo material grosseiro. Da mesma maneira como eu tive a experiência de ver aura, talvez essa entidade que a irmã Lúcia estava conversando fez com que aparecesse da matéria sutil algo na matéria grosseira que as pessoas acharam que era o Sol dançando. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho o Milagre do Sol maravilhoso, extremamente interessante. Muito obrigado por terem ficado comigo nessa aula. Tchau, tchau. E o tema da próxima aula é meditação. Lá eu reflito a respeito dos diferentes tipos de meditação, os diferentes objetivos que se buscam com cada tipo
e sobre como meditar.